Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Deve existir também uma distinção clara entre uma reunião de assembleia, que tem um caráter solene, e uma reunião mais informal. Por exemplo, quando uma família, um grupo de irmãos, se reúne para ler a palavra, orar, cantar hinos, conversar, etc. Que é basicamente o que vocês estão fazendo, não é? Enquanto aguardam serem recebidos à comunhão à mesa do Senhor. Uma reunião da igreja ou da assembleia é um momento solene, onde 2 ou 3 são reunidos pelo Espírito para o nome do Senhor Jesus. Não se trata de um encontro casual entre irmãos, como num bate-papo ou numa festa de aniversário. Também não é uma reunião de negócios, mas é uma reunião que tem por objetivo partir o pão, celebrar a ceia do Senhor, aprender a doutrina e a comunhão dos apóstolos, orar, reconhecendo a presença real do Senhor no meio. É neste caráter de reunião que se aplicam algumas ordens, como, por exemplo, a de que falem os profetas, 2 ou 3 e os outros julguem, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados, pois o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. 1 Coríntios capítulo 14, isso fala de uma reunião de assembleia, uma reunião formal já. No atual estado de ruína e degradação em que está a cristandade, é provável que a maioria das assembleias reunidas ao nome do Senhor, que você encontrar visitando, estejam literalmente reunidas com apenas 2 ou 3, de tão pouca gente que existe. Há casos em que uma assembleia congrega com apenas um irmão varão, porque ou não veio outro, não tem mais ninguém, ou os que tinham morreram ou abandonaram. Aí, nesse caso, as reuniões da assembleia, pode ser um irmão varão e 2 irmãs, por exemplo. Nesse caso, não vai incluir o ministério da palavra no mesmo sentido de uma reunião formal de assembleia. E essa assembleia também não vai poder julgar ou deliberar coisas, tipo receber alguém à comunhão. Quando o assunto é julgamento, o 2 ou 3 de Mateus 18, 20 nos fala de 2 ou 3 varões, uma vez que a passagem está falando de tomada de decisões, de ligar, de desligar, o que deve ser feito por varões que são cabeças. Assim, uma assembleia normal, isto é, funcional, em todos os seus aspectos, deve ter 2 ou 3 irmãos homens reunidos, porque caberá a eles julgarem as questões de doutrina durante o ministério das reuniões, durante o ministério nas reuniões. E caberá a eles também receber ou excluir alguém da comunhão à mesa do Senhor. Eu devo lembrar sempre que o receber ou excluir alguém à mesa do Senhor nunca é do corpo de Cristo, como pretendiam fazer os inquisidores do passado, né? Alguém que pecasse era excluído do corpo de Cristo. Ninguém tem o poder de desligar um membro da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas digamos que os irmãos de uma assembleia morram ou se afastem, ficando apenas irmãs. Bom, elas poderão continuar se reunindo e partirão o pão quando forem visitadas por outros irmãos. Se o Senhor as dirigir a isso, o correto é que busquem auxílio de irmãos de uma assembleia próxima, mas elas não poderão se reunir como assembleia, naquilo que envolver julgamento e ministério da palavra, ou seja, elas não poderão receber pessoas à comunhão à mesa do Senhor, ou colocar pessoas em disciplina, nada disso, pois nós não encontramos nenhum exemplo disso nas Escrituras. Para isso, elas devem buscar auxílio de varões de outra assembleia, e cabe a esses ter o exercício de não abandoná-las, né, e ir lá dar o suporte devido. Sempre que vocês forem agir, vocês devem perguntar o seguinte: alguém já fez assim na palavra de Deus? Ou, por assim dizer, devem verificar se existe uma jurisprudência bíblica para cada situação, antes de fazer coisa de acordo com o próprio pensamento. O mesmo se aplica ao ministério da palavra. Em 1 Coríntios 14 diz: falem 2 ou 3 e os outros julguem, quando se refere a irmãos que ministram. Uma assembleia formada apenas por irmãs não poderá exercer esse tipo de ministério, porque elas estariam desobedecendo a ordem das mulheres ficarem caladas na assembleia dos irmãos, ou nas assembleias ou reuniões da igreja. Além disso, não haveria um irmão para julgar o que elas falassem. Então, elas podem se reunir, sim, em caráter informal, mas não no caráter de uma assembleia, e conversarem a respeito, lerem a palavra de Deus, conversarem sobre a palavra, orarem,
estudarem a palavra de Deus, mas não é uma reunião da Assembleia. Uma Assembleia onde tenha restado apenas um irmão varão também não poderá adotar ações que envolvam julgamento, porque você precisa de 2 ou 3 para julgar as coisas. Portanto, ele não poderá receber ou excluir pessoas da comunhão. Para isso, o único irmão do local deve buscar auxílio de irmãos de outras assembleias para que façam isso. Eu não me lembro se existe alguma coisa no Novo Testamento, a tal jurisprudência que eu mencionei, sobre essa questão da proximidade, buscar sempre a ajuda da Assembleia mais próxima, né? Não existe uma lei a respeito disso, mas em Números 35 existe um princípio que pode ser aplicado, não como uma regra ou mandamento, mas como um princípio, para ajudar, um auxílio. E lá em Números 35 era o caso das 6 cidades de refúgio que Deus mandou estabelecer. Alguém que pudesse ser alcançado pelo vingador do sangue, ou seja, alguém que pudesse ser morto por um parente porque matou alguém por acidente, essa pessoa podia correr para a cidade de refúgio mais próxima e não ser morto. E a divisão das cidades, a localização das cidades era de tal modo que qualquer pessoa de qualquer ponto de Israel poderia alcançar uma cidade de refúgio no mesmo dia, não incorrendo no pecado de transgredir o máximo que se podia caminhar no sábado, por exemplo. Pela mesma razão, as reuniões de leitura, estudo ou ministério de uma assembleia assim reunida não podem ser consideradas reuniões em caráter formal de uma assembleia. Eu digo, irmãos que reúnem informalmente para o ministério, estudo da palavra, etc., não podem estar reunidos no caráter de uma assembleia. Esse irmão sozinho, com as irmãs que estiverem participando, estarão reunidos num caráter mais informal, como acontece, por exemplo, quando uma família se reúne para ler a Bíblia, ou numa reunião da escola dominical, quando você tem um irmão ensinando os mais jovens a palavra de Deus, onde caberia até irmãos jovens, irmãos ou irmãs, fazerem perguntas em ocasiões assim, porque eles não estão reunidos como assembleia. Então as irmãs não estão impedidas de falar, fazer perguntas ou tirar suas dúvidas. Portanto, quando você perguntou como seriam as reuniões que fazem em sua casa, antes de vocês serem recebidos à mesa do Senhor e começarem a partir o pão como uma assembleia local, este é o caráter. Isto é, o mesmo de uma reunião informal de família, para ler a palavra, cantar hinos, orar, etc. Nesse caso, existe a necessidade de se aguardar pela direção do Espírito Santo. Aliás, melhor dizendo, nesse caso não existe a necessidade, como existe numa reunião formal da Assembleia, de se aguardar pela direção do Espírito Santo para trazer uma palavra, sugerir um hino, uma oração, como a gente costuma fazer numa reunião de Assembleia. E algum irmão, numa reunião assim informal, pode ter um irmão que dirija a reunião, ensinando, olha, vamos abrir aqui, vamos abrir ali, vamos ler isso, aquilo. Numa reunião assim também não há nenhum problema se os irmãos desejarem usar a leitura de livros e comentários de outros irmãos, ou até acessar a internet para pesquisar alguma dúvida que eles tiverem, coisas que obviamente não caberiam quando a Assembleia estivesse reunida ao nome do Senhor. Ninguém vai abrir um livro lá e falar assim, vamos ler o que diz o irmão fulano, porque ali nós temos a palavra de Deus e a direção do Espírito, que são os nossos recursos. Eu vejo que às vezes nós erramos quando queremos dar a uma reunião informal entre irmãos um caráter de solenidade que a torna parecida com uma reunião de assembleia, e aí isso causa confusão na cabeça de alguns. Existe sempre o perigo de se adotar um ritual, porque acaba se tornando um ritual. É bom que qualquer reunião de cristãos em torno da palavra seja feita com reverência, mas pode causar confusão se vocês tentarem imitar uma reunião da assembleia, porque a reunião da Assembleia tem um caráter diferente, um caráter solene. Além disso, é comum em reuniões informais nós termos amigos e parentes incrédulos que às vezes querem até fazer perguntas, comentar, dar palpites. Embora isso seja perfeitamente normal numa reunião informal, isso não vai acontecer no caso de uma reunião da Assembleia, quando ela estiver reunida. Às vezes o fato de uma Assembleia se reunir numa casa de alguém pode dar a um incrédulo ou uma pessoa que está visitando, que não sabe, né, não tem ideia de como se faz ali, ele pode achar que aquilo é um bate-papo, por causa do ambiente onde a reunião está sendo feita, uma casa, uma sala de estar. Aí, em casos assim, é importante avisar antes, e com muito amor e cuidado, as pessoas que não estão em comunhão à mesa do Senhor, para que elas deixem qualquer comentário ou pergunta para depois que terminar a reunião. Quando eu morava em São Paulo, a Assembleia naquela cidade começou a congregar no apartamento que eu morava.
E esse era um problema que às vezes costumava acontecer. Às vezes nós nos esquecíamos de explicar a um visitante a dinâmica da reunião e éramos surpreendidos no meio da reunião por um visitante dando uma opinião do tipo, eu não acho que seja assim, porque papapá. Aí, às vezes até o incrédulo. Aí era preciso manter a calma e pedir educadamente ao visitante que assim que nós terminássemos aquela, para ele esperar, que nós, quando terminávamos a reunião, teríamos o prazer de responder a todas as perguntas, considerar todos os comentários dele, as opiniões, mas que ele só aguardasse um pouquinho, que daqui a pouco a reunião ia acabar.